Meu nome é Larissa, e gostaria de compartilhar uma experiência que vivenciei alguns anos atrás, quando trabalhava como babá. Naquela época, eu era mais nova, estudante universitária, mas desde o ensino médio já havia começado a cuidar de crianças. Foi algo que surgiu como forma de ganhar meu próprio sustento e poupar dinheiro para a faculdade particular que eu almejava cursar. A mensalidade era extremamente alta, e meus pais não tinham condições de arcar com todos os custos. Com o tempo, fui conquistando clientes, senhoras que me recomendavam para suas conhecidas, pois apreciavam o serviço que eu prestava. Sempre tive afinidade com crianças. Sendo a irmã mais velha de 2 garotos, desde cedo auxiliei minha mãe no cuidado deles, já que há uma diferença significativa de idade entre nós. Contudo, é aqui que começa a história sombria que desejo relatar. Eu era responsável por 2 irmãos desde que eram bem pequenos, uma garota e um menino. Seus pais já utilizavam meus serviços regularmente. A cada quinzena, eles precisavam deixar a cidade para supervisionar uma de suas empresas situada em outro município. Eram pessoas extremamente abastadas. Contudo, um dia, recebi uma chamada da mulher me informando que o filho caçula havia perdido a vida. Ele havia caído de uma árvore nos fundos da residência, sofrido um traumatismo craniano e não resistido. Fui ao funeral para prestar minhas homenagens. Derramei lágrimas pelo garoto, pois o acompanhei desde que era bebê e nutria grande afeto por ele, assim como por sua irmã mais nova. Durante o velório, consolei e cuidei dela, já que os pais estavam emocionalmente arrasados e sem condições de lidar com a filha naquele momento tão devastador. O garoto tinha 5 anos quando faleceu, e a menina, na época dos eventos, contava com 7 anos. Cerca de 8 meses se passaram desde aquele trágico acontecimento. Durante todo esse período, eles não requisitaram meus serviços, o que era perfeitamente compreensível, já que estavam imersos em um profundo luto e não haviam mais deixado a cidade. Contudo, uma tarde, a mulher me telefonou e informou que precisava novamente da minha ajuda para cuidar da filha. Dessa vez, seria por 5 dias. Nunca havia ficado responsável pelas crianças por tanto tempo, mas ela explicou que por causa da falta de supervisão na empresa localizada em outro município, diversos problemas haviam surgido e eles precisavam resolver tudo urgentemente. Aceitei prontamente, já que estava no meio do ano, eu não tinha compromissos acadêmicos e aquele dinheiro seria extremamente útil. Naquela noite, após me despedir dos meus pais, segui em direção à residência dessas pessoas, onde eles já estavam do lado de fora com as malas prontas, aguardando para ir embora. Como eu já sabia como a casa funcionava e conhecia as orientações básicas, não houve muita conversa. A mulher apenas comentou que a garota, a quem vamos chamar de Isabel, para preservar sua identidade, vinha enfrentando complicações na escola desde o incidente envolvendo o irmão mais novo, e que eles tinham notado certos comportamentos incomuns nela. Contudo, ela não entrou em detalhes, apenas pediu que eu ignorasse caso a menina dissesse algo estranho. Com isso acertado, eles se foram, e lá dentro, a garotinha estava à minha espera. Ela de repente ficou aborrecida e me disse que ninguém acreditava nela, mas que o irmão estava extremamente assustado e desejava entrar em casa. O que vocês fariam se uma garotinha dissesse algo assim para vocês? Fiquei apreensiva e lhe disse que o irmão estava no céu e que tudo estava bem, para que ela não continuasse pensando nele. Foi a única coisa que consegui pensar em dizer naquele momento. Após isso, nos sentamos na sala e coloquei o filme, predileto dela, esperando que ela esquecesse aquele assunto e parasse de agir de maneira incomum, pois eu já estava começando a me sentir angustiada. Durante toda a exibição do filme, ela mantinha os olhos fixos naquela janela, mesmo com as cortinas fechadas. Sugeri irmos à cozinha preparar pipoca, já que não sabia mais como distraí-la. Felizmente ela aceitou. No fim, concluímos o filme, e eu a conduzi até a cama, já que ela havia pegado no sono na sala. Eram aproximadamente 22 horas. Retornei à sala e retomei a série que estava assistindo. Pausando a série, fui organizar a cozinha. De súbito, escutei um ruído vindo do quintal dos fundos,
como se algo bastante pesado tivesse despencado no chão. Corri em direção à janela para verificar, mas não consegui distinguir nada, uma vez que estava muito escuro. Acendi a luz externa, contudo, ainda assim, não enxerguei nada de anormal. Resolvi ignorar, imaginando que poderia ser apenas um gato saltando o muro. Evitei refletir muito sobre aquilo, pois já me encontrava assustada com o comportamento da garota. Quando voltei meu olhar para a sala, quase tive um ataque de pavor. A garota estava paralisada junto à janela mais uma vez. Ela me deixou apavorada, pois não havia feito nenhum som, e de repente, simplesmente apareceu ali sem que eu percebesse. Perguntei o que ela estava fazendo acordada e comentei que já era hora de dormir. Afinal, era tarde para uma criança estar de pé. Contudo, a resposta dela gelou meu sangue. Você escutou meu irmão cair da árvore? Eu a repreendi imediatamente, dizendo que ela precisava parar de mencionar aquilo, que o irmão agora estava no céu e que deveria permitir que ele descansasse em paz. Já passava da hora de ir para a cama. Então, levei-a de volta ao quarto e verifiquei cuidadosamente se o ambiente estava seguro. Tudo parecia extremamente tenso e assustador, e aquela sensação era completamente diferente das outras vezes em que cuidei das duas crianças. No dia seguinte, resolvi levar Isabel para tomar café da manhã em seu lugar predileto, um espaço que também contava com diversas máquinas de jogos, algo de que ela sempre gostou muito. Eu tinha a permissão dos pais para fazer isso, então achei que seria uma ótima oportunidade para distraí-la e, quem sabe, fazê-la esquecer um pouco o assunto do irmão. Saímos por volta das 8 horas, e o café da manhã transcorreu sem nenhum contratempo. Ela seguiu para a área de jogos enquanto eu permaneci sentada em uma mesa próxima, mantendo minha supervisão. Enquanto ela se divertia, peguei meu laptop para avançar em um projeto que havia recebido durante as férias, mas sem deixar de vigiá-la atentamente. Tudo parecia transcorrer normalmente. Contudo, de forma inesperada, uma criança deixou a área dos jogos aos prantos e correu em direção aos pais. Não consegui avistar Isabel, então me levantei para procurá-la. A vi saindo do escorregador e ouvi o menino dizer aos pais que uma garota e seu irmão o haviam empurrado. Quando Isabel se afastou do brinquedo, o garoto apontou para ela, ainda chorando, e disse à mãe que ela era a responsável. Isabel simplesmente riu. Apressei-me em pedir desculpas aos pais, mas eles não responderam e logo foram embora com o filho. Reprimi Isabel e questionei por que ela havia feito aquilo com o menino. Ela me respondeu que não tinha sido ela, mas sim o irmão. Aquilo me deixou exasperada, e eu lhe disse para parar de repetir essas histórias, alertando que, se continuasse agindo dessa maneira, eu teria que contar tudo aos pais dela. Isabel franziu o rosto em um gesto de irritação e se sentou à mesa, permanecendo em silêncio. Eu estava prestes a ir embora, mas fiquei curiosa para saber quem era o outro garoto, já que o menino que saiu chorando havia acusado Isabel e o irmão dela. Imaginei que deveria haver outra criança dentro do brinquedo. No entanto, por mais que eu tenha esperado, ninguém apareceu. Todas as pessoas que estavam presentes enquanto Isabel brincava já tinham ido embora. Era impossível que tivessem deixado uma criança sozinha ali. Foi então que me dei conta de que, na verdade, não havia mais ninguém. Aquela constatação fez um arrepio gelado percorrer minha espinha. Retornamos direto para casa e fiz Isabel realizar a tarefa de casa que havia sido passada para as férias. O dia transcorreu e a noite chegou. A garota foi dormir sozinha, ainda irritada comigo por eu tê-la retirado do salão de jogos tão abruptamente. Tomei um banho e me deitei com o laptop. De repente, ouvi um grito vindo do quarto de Isabel. A essa altura, eu já estava exausta de toda aquela situação. Contudo, quando saí do meu quarto e caminhei pelo corredor, escutei a voz do irmãozinho dela. O pavor que senti naquele momento é indescritível. Empurrei a porta do quarto dela com extremo cuidado. A garota estava imóvel no centro do cômodo, repetindo sem parar: "Tirem-me daqui, tirem-me daqui", mas com a voz do irmão.
Seu olhar estava cravado na parede, sem piscar ou se desviar, como se estivesse hipnotizada, enquanto ecoava aquelas palavras com a entonação dele. Entrei rapidamente no quarto e a agarrei pelos ombros, sacudindo-a com força enquanto gritava para que ela voltasse a si. Foi então que a menina soltou um grito ensurdecedor, dessa vez com sua própria voz, e se jogou em meus braços, chorando descontroladamente. Levei ela até a sala enquanto ela chorava, dizendo-me que o irmão não a deixava em paz e que não pararia até que o tirassem dali, pois ele estava com muito frio e apavorado. Não tive escolha, a não ser ligar para os pais dela. A mãe me informou que voltaria sozinha, e foi exatamente o que aconteceu. Narrei à mulher todos os eventos que haviam ocorrido, mas ela não acreditou quando mencionei que ouvi Isabel falar com a voz do irmão. Na verdade, acho que ela nunca realmente confiou em minha palavra. Apenas me agradeceu por cuidar da filha, me pagou e disse que eu já podia retornar para casa. Dei tchau à garota, e depois disso, nunca mais me chamaram para trabalhar como babá. Assim, nunca descobri o que aconteceu com aquela criança. Não faço ideia se os pais dela, em algum momento, acreditaram no que ela dizia. Espero de coração que sim, pois afinal, ela nunca mentiu. Fui uma testemunha direta de que suas palavras eram verdadeiras. Senti um profundo pesar por ela e pelo irmão. Não sei ao certo o que tudo aquilo significava. Sem dúvida foi uma história carregada de tristeza e dificuldades. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Sinto a necessidade de compartilhar minha história, pois é o acontecimento mais assustador que já vivenciei no âmbito do paranormal. Meu nome é Carla. Trabalhei como babá entre os 17 e 19 anos, normalmente à tarde ou nos finais de semana, para não interferir nos meus estudos. Certa vez, minha mãe comentou que uma colega de trabalho dela estava em busca de alguém para cuidar de seus 3 filhos durante uma noite, já que ela e o marido iriam a um casamento em outra cidade, a cerca de 2 horas de distância da nossa. Eles não queriam enfrentar a estrada à noite, então decidiram pernoitar lá. Minha mãe mencionou meu nome, dizendo que eu tinha experiência com crianças. A mulher pediu para que minha mãe me informasse sobre o trabalho para que eu confirmasse. E eu aceitei imediatamente, pois era sexta-feira e eu não tinha nenhum compromisso no sábado. Além disso, o pagamento oferecido era bastante atrativo. Recordei que era outubro, poucos dias antes do Halloween. Havia 3 garotos na casa. O caçula tinha 4 anos, o intermediário, 8, e o mais velho, de 11, já se achava praticamente um adulto. Foi um pouco complicado lidar com ele, já que seu comportamento era bastante rebelde. Naquela noite, o filho mais velho, a quem vamos chamar de Rafael, convidou um colega para jogar videogame em seu quarto, algo que havia sido autorizado pelos pais. Eles subiram para o quarto enquanto eu permanecia na sala de jantar com as crianças menores. Eu havia levado alguns livrinhos temáticos de Halloween para colorir, e estávamos nos entretendo com eles. De repente, a energia elétrica foi interrompida, e o caçula começou a gritar desesperado. Tentei tranquilizá-lo, garantindo que não havia motivos para pânico e que a luz retornaria em breve. Imaginei que fosse algum defeito em um poste ou algo do tipo. Contudo, ao observar pela janela, notei que as casas vizinhas continuavam perfeitamente iluminadas. Diante disso, resolvi telefonar para a mãe das crianças usando meu celular. Ela me informou que não fazia ideia do motivo da queda de energia. Afinal, todas as contas estavam pagas, e pediu que eu ligasse novamente caso a luz não voltasse em poucos minutos, para que ela pudesse entrar em contato com a empresa, responsável pelo fornecimento de eletricidade. Assim que desliguei o telefone, escutei gritos estridentes ecoando do quarto de Rafael. Corri em direção à porta e tentei abri-la, mas estava trancada por dentro. Bati com força, implorando para que me deixassem entrar, enquanto as crianças continuavam aos berros. Nos ajude, nos ajude. Eu me esforçava para empurrar a porta com toda a minha energia, já que não tinha acesso à chave e não fazia a menor ideia do que estava acontecendo lá dentro. Foi um momento extremamente tenso. De repente, uma voz desconhecida surgiu vinda do quarto,
e definitivamente não pertencia às crianças. Era um tom grave e assustador, difícil de compreender claramente por causa dos gritos. Desesperada, continuei batendo na porta e gritei para quem quer que estivesse lá dentro que não machucasse as crianças, avisando que a polícia já estava a caminho. Enquanto isso, corri para pegar meu celular, mas, para minha surpresa, ele estava desligado e não dava sinais de funcionar. As duas crianças mais novas, que estavam na cozinha, estavam apavoradas, chorando sem entender o que estava acontecendo. Para aumentar ainda mais o caos, ouvi aquela mesma voz vinda do quarto de Hugo, agora claramente zombando de mim. De repente, para minha sorte, a luz retornou, e Hugo e seu amigo saíram correndo do quarto. Ao olhar para dentro, percebi que havia um tabuleiro Ouija no chão, e naquele momento, compreendi o que estava causando tudo aquilo. Após alguns instantes, consegui tranquilizar as crianças menores e decidi procurar Rafael. Perguntei a ele se sua mãe permitia que ele brincasse com jogos sobrenaturais em casa, explicando o quão perigoso aquilo poderia ser. Ele, no entanto, parecia completamente distraído. Seu olhar estava vago, tomado pelo medo. Decidi, então, questioná-lo sobre o que havia ocorrido dentro do quarto. Ele me respondeu: "Estávamos só brincando. Meu amigo estava tentando falar com o avô dele, que morreu há alguns meses. A gente viu um vídeo na internet ensinando como fazer. No começo, não aconteceu nada, mas de repente, o tabuleiro começou a se mexer sozinho. Eu e meu amigo nos maltuxotos afastamos assustados, e foi nesse momento que a luz se apagou. Não conseguíamos enxergar direito, mas de repente, uma figura demoníaca começou a surgir na parede. Era alta, quase tocando o teto, com forma humana, mas totalmente distorcida. Foi quando você tentou abrir a porta, mas nós não queríamos sair correndo, porque a figura estava justamente na parede ao lado da porta. Estávamos com muito medo de passar por ela, e além disso, ela começou a dizer coisas estranhas, em uma voz horrível, falando numa língua que não entendíamos. Rafael relatou tudo isso com os olhos marejados de lágrimas. Eu o abracei e expliquei que precisávamos remover aquele tabuleiro Ouija da casa imediatamente. Ele respondeu que não queria nem encostar no objeto novamente. Com isso, assumi a responsabilidade de me livrar dele. Saí de casa e caminhei até os grandes contêineres de lixo que ficavam nas proximidades, onde joguei o tabuleiro fora. Em seguida, retornei rapidamente para a residência. Quando cheguei, as crianças estavam aguardando atrás da porta de entrada, bastante assustadas. Elas me contaram que, ao entrarem no quarto de Hugo e apagarem a luz, perceberam que ainda havia uma sombra ameaçadora projetada na parede, e isso estava deixando todos apavorados. Fui conferir o que estavam dizendo, e para minha surpresa, realmente, havia uma sombra inquietante e imensa no canto do quarto. Sua simples presença provocava calafrios e despertava um medo profundo em quem a visse. Aterrorizada, fechei a porta rapidamente, evitando olhar por muito tempo. Foi então que meu celular tocou. Era minha mãe, extremamente aflita porque eu não tinha retornado sua ligação conforme combinado. Decidi abrir meu coração e contar tudo o que estava acontecendo, pois me sentia exposta e ameaçada naquela casa sozinha com as crianças, especialmente após presenciar aquele fenômeno assustador. Os pais das crianças retornaram, e ao chegarem, puderam ver com os próprios olhos aquela sombra aterrorizante no quarto do filho. Contudo, ao sair do cômodo, notei que o pai parecia estranhamente indiferente à situação. Percebi, então, que ele segurava na mão esquerda o tabuleiro Ouija, exatamente o mesmo que eu havia descartado no lixo poucas horas antes. Expliquei a ele que o havia jogado fora porque algo extremamente sinistro estava ocorrendo naquela casa, e que forças sobrenaturais estavam ligadas àquele objeto. No entanto, eles não deram muita importância às minhas palavras, nem ao estado de medo e nervosismo do filho mais velho, assim como dos irmãos mais novos, que também estavam apavorados. Eles me pagaram pelo trabalho, agradeceram pelas informações e por cuidar das crianças, e comentaram que passariam a noite na casa da avó. Além disso, afirmaram que chamariam um pastor para abençoar a residência
e expulsar qualquer presença maligna que ali estivesse. Apenas me despedi deles e lhes desejei sorte. Contudo, mais tarde, minha mãe me informou que eles decidiram colocar a casa à venda e já haviam se mudado para outro local. A partir daquela noite, diversos acontecimentos ruins começaram a ocorrer naquela residência. E parece que a bênção realizada pelo pastor não surtiu o efeito esperado. Pelo menos, tenho conhecimento de que a família está bem. No entanto, sinto-me inquieta pensando nas pessoas que eventualmente alugarem ou comprarem aquele imóvel, já que duvido que sejam informadas sobre os eventos estranhos e perturbadores que lá aconteceram. Não sei qual tipo de entidade maligna foi evocada naquela casa, seja pelas crianças ou até mesmo pelos próprios pais, mas era algo extremamente sombrio e, ao que tudo indica, tomou conta do lugar de tal forma que os obrigou a abandoná-lo completamente. Por favor, sejam extremamente cautelosos ao lidar com essas práticas. É preferível evitá-las, já que podem culminar em tragédias e atrair forças extremamente maléficas para dentro de suas residências, algo das quais, muito provavelmente, vocês não conseguirão se desvencilhar. Gostaria que o canal compartilhasse minha história de maneira anônima, com a devida advertência de que se trata de algo impactante, especialmente para pessoas mais sensíveis, e que é um relato baseado em fatos reais. Por esse motivo, prefiro manter minha identidade em sigilo. Também não vou fornecer datas precisas, mas o ocorrido se deu há alguns anos, e agora finalmente reuni coragem para compartilhar essa experiência com vocês. Quando eu tinha 23 anos, descobri que estava grávida. Eu e meu namorado éramos universitários, e nenhum de nós tinha renda fixa na época. Ele optou por abandonar os estudos para buscar um emprego, enquanto eu, que estava próxima de concluir minha graduação, resolvi continuar na faculdade e procurar uma ocupação de meio período nos fins de semana para ajudar com as despesas dos meus estudos. Eu estava no 2º mês de gestação. Uma colega da universidade comentou que ocasionalmente trabalhava como babá nos fins de semana ou à noite durante a semana, e disse que a remuneração era interessante, dependendo do horário. Ela achou que seria uma boa oportunidade para mim, já que o trabalho não parecia muito complicado e poderia ser conciliado com meus compromissos acadêmicos. Então, ela me indicou para um de seus clientes, que precisava de alguém para cuidar do filho de 6 anos por apenas um fim de semana, pois eles iriam viajar e não podiam levá-lo junto. Eu estava bastante empolgada com meu primeiro trabalho como babá. Minha amiga me detalhou o que eu precisava fazer, e naturalmente, ao chegar à residência dessa família, os pais me forneceram as orientações básicas. Eles me avisaram que poderia ser um pouco complicado colocar o garoto para dormir, já que eles haviam se mudado recentemente para aquela casa, e ele não se sentia confortável no local, além de ter medo de dormir ali. Contudo, tirando isso, o menino parecia calmo e dócil. Eles me apresentaram ao garoto, que realmente parecia gentil. Ele não era hiperativo nem travesso e demonstrava um comportamento muito educado. Os pais comentaram que ele costumava passar a maior parte do tempo no corredor externo da casa. Contudo, ele nunca brincava no quintal, preferindo sempre ficar naquele corredor, onde frequentemente conversava sozinho. A residência era térrea, e o quarto do menino ficava adjacente ao corredor. Sua janela dava para aquele espaço, permitindo-me observá-lo de dentro do quarto para ter certeza de que estava tudo bem com ele. Era complicado convencê-lo a entrar em casa durante o dia. Ele insistia em permanecer naquele corredor. Lembrou-me de questioná-lo sobre com quem ele conversava o tempo todo, já que aquele era o único lugar onde ele falava sozinho. Ele me respondeu que estava conversando com sua amiga Lucy. Perguntei se ela era uma colega da escola, e ele me disse que não, que Lucy era sua amiga de verdade e que morava no corredor. Aquilo me deixou incomodada, mas tentei não dar muita atenção ao que o garoto dizia. Achei que fosse apenas fruto de sua imaginação infantil. Contudo, as situações começaram a ficar intrigantes no sábado à tarde. O garoto estava mais uma vez no corredor, e eu o deixei ali brincando, já que ele não demonstrava interesse em ficar em nenhum outro lugar. Enquanto isso, fui para a cozinha preparar o jantar e aguardei até o anoitecer para chamá-lo para entrar. Quando finalizei o preparo da refeição, dirigi-me ao quintal e me inclinei em direção ao corredor para conversar com ele.
Foi então que percebi que o menino falava coisas incomuns. Fiquei em silêncio para escutar melhor. Ele dizia: "Não fique triste, Lucy. Você e seus pais podem continuar morando na minha casa." Ao mesmo tempo, estendia os braços, como se estivesse segurando carrinhos de brinquedo e tentando entregá-los a alguém invisível. Achei que já bastava e o chamei pelo nome, avisando que estava na hora de entrar para jantar, pois eu havia preparado macarrão com queijo, um prato que ele adorava. Ele se levantou, mas antes de sair do lugar onde estava, perguntou se sua amiga Lucy também poderia vir jantar com ele. Respondi que sim, já que não sabia o que mais dizer naquele momento. Entramos em casa e começamos a refeição, porém o garoto estava muito sério. Tentei puxar conversa com ele. Afinal, era minha primeira experiência como babá, e eu ainda não tinha muita prática com crianças. Perguntei se sua amiga Lucy havia gostado do macarrão, ao que ele respondeu, com um tom de tristeza, que ela não tinha conseguido comer. Indaguei por que ela não havia conseguido, e ele explicou que ela, assim como os pais dela, não podiam sair do corredor. Fiquei bastante intrigada com a narrativa e continuei questionando o garoto sobre Lucy, pois minha curiosidade aumentava a cada resposta. Ele me explicou que nunca havia visto Lucy antes de se mudar para aquela casa com seus pais. Certa noite, ela bateu na janela do quarto dele. No começo, ele sentiu medo dela, mas com o tempo, eles se tornaram amigos, já que tinham a mesma idade, e ele gostava de brincar com ela no corredor. O relato dele me deixou profundamente perturbada, embora eu tenha tentado disfarçar meus sentimentos. Após essa conversa, decidi que era hora de colocá-lo para dormir. No domingo, os pais do garoto voltaram, e meu período como babá chegou ao fim. Contudo, o acontecimento mais perturbador ocorreu algum tempo depois. 1 ano se passou, e eu não tinha mais cuidado daquela criança, já que trabalhei nesse ofício por apenas alguns meses. Nesse intervalo, tive meu próprio filho. Certo dia, liguei a televisão, e meu namorado, que gostava de acompanhar as notícias locais, estava assistindo. Ao ver uma imagem na reportagem, reconheci instantaneamente a casa, devido ao corredor singular. Na cena, vários peritos estavam escavando o chão desse mesmo corredor. A manchete anunciava: "Restos mortais de 3 pessoas encontrados em residência." Meu coração disparou de choque. Aumentei o som da televisão para acompanhar todos os detalhes da reportagem. Fiquei sabendo que as autoridades haviam capturado um assassino, o qual confessou mais de 8 crimes hediondos. Entre suas vítimas estava uma família que residia naquela casa onde trabalhei como babá. Ele invadiu a residência durante a noite, enquanto todos dormiam, e tirou a vida de um casal e de sua filha, uma menina de apenas 6 anos. O assassino enterrou seus corpos no corredor do quintal, e posteriormente, passou um tempo morando na própria casa antes de fugir. O crime ocorreu há mais de 3 anos. A família nunca foi localizada, e seus familiares próximos os declararam como desaparecidos. Por esse motivo, a casa foi colocada para aluguel. Relembrando os eventos que ocorreram durante o período em que cuidei do garoto, tudo finalmente começou a fazer sentido. Ele conseguia enxergar a menina que estava enterrada naquele local, e ela se tornou sua amiga. Aquilo me fez chorar intensamente, especialmente porque eu estava emocionalmente frágil após o nascimento do meu filho. As crianças possuem uma sensibilidade especial e são capazes de perceber coisas que escapam aos nossos sentidos. Por isso, se seus filhos um dia disserem que estão vendo algo fora do comum, não os ignorem, como fiz com aquele menino. Pode ser algo muito mais real do que podemos supor. Essas histórias foram realmente intensas e envolventes. Histórias como essas deixam um misto de reflexão e arrepios, especialmente pela forma como exploram o desconhecido e o paranormal. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para acompanhar mais relatos sombrios e intrigantes. E se tiver alguma história ou experiência pessoal que queira compartilhar, envie para o e-mail disponibilizado na descrição do vídeo. Quem sabe a próxima história narrada não será a sua. Aproveite também para conferir os outros vídeos do canal, repletos de contos incríveis que você não vai querer perder. Um grande abraço e até a próxima em mais uma noite sombria.